Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional direto aqui do CT de Alvorada, onde o Colorado treinou, visando o desafio contra o Cruzeiro no final de semana pelo Brasileirão. O técnico Roger Machado terá boas notícias em relação ao departamento médico. Enquanto isso, o Inter está muito perto de anunciar o seu novo departamento de futebol, que pode conter 3 contratações e um lateral direito está perto também de ser confirmado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, né? Afinal, tem muitas informações rolando dentro e fora de campo no Internacional e eu tô aqui para atualizar tudo em nome da Zapay, aplicativo onde você paga o seu IPVA, né? Quando estiver disponível, licenciamento, multa, inclusive recebe, né? A notificação de multas em tempo real no teu celular, só baixando o aplicativo de forma gratuita que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Mais do que isso, na Zapay ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app. Está disponível aqui na descrição do vídeo, seja para Android ou para iOS. Turma, quero começar falando com você sobre a provável nova formação do departamento de futebol do Inter. Afinal, a gente sabe que o Magrão acabou saindo, né, do clube depois das polêmicas em que foi envolvido, né, também pela falta de resultados, obviamente, mas, né, o Inter está em busca de novos profissionais para compor o seu departamento ainda em 2024. 3 nomes são os mais cotados, e não significa que eles são excludentes, muito pelo contrário, eles devem trabalhar juntos, cada um na sua função. O nome mais próximo para assumir o cargo de executivo do clube é de André Mazzuco, profissional que já trabalhou no Atlético Paranaense, já trabalhou no Vasco, já trabalhou no Botafogo e neste momento está sem clube. Acabou saindo do Atlético Paranaense, uma reformulação que o presidente Petralha acabou fazendo por lá, e é um profissional que agrada muito ao Internacional. O Inter já teve diversas conversas com este nome e a tendência, né, é que se chegue a um acordo para que ele ocupe o cargo de executivo, que está vago, né, desde a saída do William Thomas ainda lá na metade do ano passado. O Inter trouxe o Magrão, acabou, né, mudando um pouco o organograma e por isso, né, vai voltar ao seu organograma original com o André Mazzuco sendo este profissional muito provavelmente a ser, né, contratado pelo Internacional, ele que, como eu disse, né, está disponível no mercado. Além disso, gente, existe a possibilidade de outros 2 nomes acabarem chegando ao departamento profissional do Inter. 2 ídolos, a gente tem falado bastante sobre eles, né? Abel Braga e D'Alessandro, jogadores, ou melhor, né, o Abel Braga um treinador histórico, o D'Alessandro, né, um jogador fantástico com a categoria do Internacional, e o Inter que busca conseguir um acerto com o D'Alessandro. A gente sabe, né, que na última eleição o Internacional acabou ficando um pouco dividido. O D'Alessandro esteve na chapa do Roberto Melo, né, concorrendo para ser justamente o que pretende o presidente Alessandro Barcelos. E eu conversei com algumas pessoas ontem ligadas ao D'Alessandro e também ligadas ao Inter, que me garantem, olha, o D'Alessandro é um profissional do futebol, é um cara identificado com o Inter, ele não é um político, tanto é que ele vai ter um salário no Internacional, não seria como outros casos, como pegar o caso do Bisol. O Bisol é um político, né? Pertence ao movimento e hoje é vice-presidente de futebol. E a política para o D'Alessandro terminou na eleição. É o Inter agora, e o próprio Abel Braga já falou isso também recentemente em uma entrevista ao canal do Felipe Gamba. Disse, olha, o Inter é maior do que todos e se eu precisar ir ajudar, eu vou. As conversas estão seguindo, tá? Então qual é o plano? Mazzuco como executivo, o D'Alessandro viria, né, numa espécie de diretor esportivo, né, um cargo abaixo do André Mazzuco, e o Abel Braga como um coordenador técnico é a tendência, tá? O Abel e o D'Alessandro tratando de coisas do vestiário e, óbvio, né, dando os pitacos em relação a definições do departamento de futebol, como contratações, saída de jogadores, mas, né, na gestão junto do Roger Machado, que é o técnico, obviamente, né, que tem contrato até o final de 2025. Então, assim, são as possibilidades de reforço aí no departamento de futebol, um Inter sob nova direção, tirando o presidente Alessandro Barcelos também do vestiário, né, e indo para o cargo de presidente, onde tem também, né, as suas questões, questão da Liga Forte, questão aí de patrocínios, da dívida do clube, e aí as coisas poderiam andar naturalmente. Deixa a tua opinião aqui sobre isso, que é muito importante aqui no canal. Enquanto isso, turma, o Inter também está muito perto de anunciar mais um reforço. Estou falando de Natan, que é lateral direito. Quero trazer até algumas
curiosidades sobre esse jogador, né? Afinal, jogador de 22 anos e começou a carreira no Vasco da Gama. Do Vasco, né, foi para Portugal, defendeu o Boa Vista e o Famalicão, e onde teve o maior destaque, inclusive, tá? 29 jogos, 22 como titular. Ele foi pro Santos, tá? E ele não teve uma boa passagem por lá, acabou rebaixado com o Santos no ano passado, se envolveu em algumas polêmicas fora do campo, como presença em baladas, né? Muita cobrança das torcidas organizadas do Peixe, e ele acabou não sendo aproveitado nessa temporada de 2024, lá com o Fábio Carille, não tem nenhuma partida, por exemplo, na Série B do Brasileirão. A gente sabe que a janela tá fechando, falei hoje pela manhã, inclusive, sobre a demora do Inter para anunciar reforços, e a gente tá vendo, né, que o Inter não tem mais a bala na agulha que teve, né, no começo da temporada, onde trouxe grandes reforços. Tá trazendo negócios de ocasião. E o Natan é um desses casos, afinal, ele não vai jogar no Santos, ele pode jogar o Campeonato Brasileiro porque está no Santos, que estava na Série B, ou seja, não tem um limitador em relação a isso na CBF, e o Natan, então, está em vias de chegar num contrato de empréstimo que irá até o final do Campeonato Gaúcho, de 2025. O salário é baixo e o Inter entende que ele poderia compor o grupo como um lateral direito reserva, já que o Inter também busca um outro nome para ser titular, né? Tá especulando alguns aí, né? O Guga, por exemplo, do Fluminense, foi um nome cotado, poderia ser Guga e Natan, né? Poderia, né, ser outro nome. A gente está trabalhando em cima de nomes que o Inter tentou. Matheus Henrique, por exemplo, é um jogador que o Inter buscou, o América Mineiro pediu muito, então o Inter acabou fechando no Natan, dentro daquela ideia que eu já trouxe também aqui no canal. Um jogador jovem, né, que tenha uma tendência, né, de evolução na carreira, e outro jogador mais experiente para ser titular. Então o Natan tá chegando, empréstimo, né, o Santos acertou isso ontem, ele é aguardado aqui em Porto Alegre para fazer exames médicos e a partir, né, dos exames ser anunciado e já, quem sabe, pro bid e jogar no domingo contra o Cruzeiro, tá? Então a tendência é essa. A torcida do Santos detesta o jogador, mas é aquela coisa que a gente já viu no futebol, né? O cara odiado, idolatrado aqui. Vamos ver o que acontece. O fato é que o Inter estava precisando de um lateral e o Natan aparentemente é um dos escolhidos. Deixa eu ter um comentário aqui que também é importante sobre esse assunto. Pra gente fechar, quero falar sobre o treino. Afinal, eu estou aqui em Alvorada justamente porque acompanhei a atividade do Roger Machado, a segunda, né, desta semana cheia de treinos, e as boas notícias ficam por conta de Rafael Borré, que treinou normalmente, sem limitações, fez alguns gols, inclusive, na atividade, mostrando, né, que tá bem, tá recuperado da lesão no posterior da coxa e deve ser relacionado para o jogo. Amanhã vai acontecer um último teste físico com ele. Se ele passar, ele vai ser relacionado. Tendência aqui, 45 a 60 minutos para atuar no fim de semana. Outro que também esteve em campo, estou colocando imagens aqui para vocês, foi o Alan Patrick, né, capitão colorado, né, jogador que está no DM desde aquela partida contra o Rosário Central, em virtude de um problema no joelho, voltou antes do prazo. O prazo era lá na metade de setembro, tá treinando normal, tá fazendo um trabalho de transição, mas, né, treinou, deu carrinho, dividiu, né, fez, né, o treino de 1 para 1, que tá aparecendo aí na imagem, inclusive. Então, eu acredito, né, que ele também vai ser relacionado para o confronto do final de semana. E bom, né, são duas ótimas alternativas que terá o Roger Machado. Imagino que os dois começando no banco. Fabrício, né, goleiro que teve um problema na tíbia, também treinou. Só o Wanderson, né, que não apareceu aqui no gramado, seguiu o processo de fisioterapia com o departamento médico. E o Luca, né, fez trabalhos separados e por isso, né, não treinou com os demais jogadores. Então é o Inter que se prepara para tirar aquela imagem, né, do jogo de Goiânia e retomar as vitórias aí no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Não esquece que hoje é dia de Libertadores da América, afinal, né, agora a gente pode acompanhar até mais calma Libertadores, né? Tem Botafogo e Palmeiras jogando hoje à noite lá no Allianz Parque, tem também, né, o jogo do River Plate contra o Tajeres e você palpita na KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de free bet no primeiro depósito. Tá certo, turma? Gostou do conteúdo? Deixa o like, não esquece de ver se o botão inscrever-se está ativado. Para você ser inscrito aqui no canal, estamos na busca dos 117 mil inscritos aqui até o final da semana. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!